enfatizar naquilo que está escrito. Olá, eu sou João Pedro Torales e você está no canal A Bíblia Revela. Muito bem, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo que estarei refutando o pastor Elias, sobre quem são as pessoas que que Satanás irá enganar no fim do milênio. Então Elias Soares utilizou aí vários textos para dizer que durante o milênio as pessoas estarão vivas, que o reino de Cristo será aqui na terra, e assim sucessivamente. Ele citou que a volta de Cristo será a volta de Cristo no sentido de será um arrebatamento secreto. Então, tudo isso eu refutei, estou refutando ele, e agora vocês poderão assistir, poderão ver aí um pouquinho do que ele falou, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho do que ele falou e depois eu irei refutar ponto por ponto daquilo que ele disse, ou grande parte daquilo que ele expressou, tá? Então nesse momento assista aí comigo, porque o vídeo está imperdível e a refutação também está imperdível. Fique comigo aí e vamos assistir. Serão aniquilados, e portanto eles estão aniquilacionistas. Então todas as nações deixarão de existir, como cada pessoa que morre, mesmo sendo salva, para eles deixa de existir. Se é ímpio, deixa de existir. E essas nações deixarão de existir e voltarão a existir depois do milênio. Olha só que interessante. Portanto, queremos saber, então, se as coisas são assim, mas se as coisas acontecerão como eles interpretam, fica a pergunta: que nações Satanás enganará após o milênio, visto que, com exceção da igreja, todos os seres humanos foram destruídos por ocasião da volta de Jesus, segundo esse pessoal. Será criada outra humanidade? A pergunta que eu faço: será criada outra humanidade após o milênio? Porque se é aniquilado, então tem que ser recriado. Será criado ou recriado outra humanidade após o milênio? Ou Deus ressuscitará os mortos? Na verdade, nem a ressurreição, porque se foi aniquilado, não tem ressurreição. Olha aí, outra coisa. Se a pessoa deixou de... O milênio, repito, será na terra. E que, com exceção dos soldados, dos que se opuserem a Israel, ou seja, os exércitos, todas as nações nos 4 cantos da terra, na sua maioria, estarão no milênio para cumprir o quê? Isaías 11, 6 a 9. A maioria de todas as nações estarão aqui, porque haverá um julgamento também, para ver aqueles que entrarão no milênio e os que não entrarão, mas a grande maioria estará no milênio de todas as nações. Na segunda fase, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ok? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá um Senhor meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia eles serão conduzidos diante do grande trono branco para serem julgados, condenados e lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e versículos 11 a 15. E vale salientar que a ressurreição dos ímpios se dará depois da grande batalha final, é depois, de acordo com Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Ok? A ressurreição dos ímpios, ainda Apocalipse 20, 13 a 15.
O grande trono branco está descrito no capítulo 20, 11, 12. O julgamento final, Apocalipse 20, 13b. E o lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 15. Logo, finalizando aqui, as nações que serão enganadas por Satanás serão as que estiverem vivas no final do milênio. Vamos lá então, vamos continuar. Eu sempre digo que aquilo que começa errado, termina errado. Veja que o pastor Elias, ele explica e ele afirma que o milênio será aqui na terra. Que a volta de Jesus será num arrebatamento da igreja, um arrebatamento secreto. Coisa que a Bíblia não afirma isso. Ele afirma que o milênio será aqui na terra. Ele afirma que Satanás será preso no abismo, no sentido de um inferno, num lugar onde ele não possa sair. Será que a Bíblia realmente afirma isso? O pastor Elias afirma que Jesus passará os 1000 anos aqui na terra e que os santos governarão com Cristo o milênio aqui na terra. Será que é isso que a Bíblia ensina? Interessante que eu marquei mais algumas coisas que ele afirmou aqui, né? Aí ele pergunta, né? Ele diz que as nações que Satanás irá enganar são as pessoas que ficarão vivas durante, ou seja, no fim do milênio. Bom, eu sempre digo e volto a afirmar, o que começa errado, termina errado. Realmente aqui, com todo respeito ao pastor Elias, mas ele como um dito pastor, mestre em hebraico, em grego, né? Que se congratula como alguém que conhece as escrituras, ele cometeu erros terríveis aqui. E agora eu vou abordar, segundo o vídeo que vocês já assistiram, e os tópicos que eu marquei aqui, eu vou mostrar alguns pontos, não poderei mostrar todos, porque senão ficará muito longo o vídeo. Mas eu vou mostrar pontos fortes aqui, e que vocês poderão entender pelas escrituras, que infelizmente ele está deturpando os textos bíblicos. Vamos à primeira afirmação dele. Que interessante, olha lá. Elias diz, esses que serão ressuscitados, vamos lá. Elias afirma, que o milênio será na terra. Será que o milênio será aqui na terra? Depois da volta de Jesus? O que a Bíblia nos diz? Convido você a abrir a Bíblia, porque aqui a Bíblia revela. Vamos lá. João 14, 1 a 3 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, lá na casa do meu pai tem muitos lugares. Assim Jesus disse, né? Eu vou preparar-vos lugar, e assim que eu for preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês e levar vocês aonde eu estou. Pergunto a vocês, aonde Jesus está? No céu? Qual foi a promessa de Jesus? Vir, buscar as pessoas e levar aonde ele está. A palavra de Deus mostra claro que Jesus, não é Jesus que vem ficar aqui na terra, mas Jesus vem nos buscar e nos leva para o céu. E ali nós ficaremos o milênio. Primeiro ponto, primeiro equívoco do Elias. Bom, ele usou Apocalipse 26, vamos abrir aqui. Em Apocalipse 20, verso 6, diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos lá. Jesus vem, busca os seus escolhidos, leva para o céu. Lá no céu reinaremos 1000 anos, seremos sacerdotes de Cristo, reinaremos com ele durante os 1000 anos. Os que fizerem parte da primeira ressurreição. Veja que o milênio não é aqui na terra, mas o milênio é lá no céu. Porque Jesus vem nos buscar e nós reinaremos com Deus aonde ele está. E aonde está Jesus? No céu. Então o milênio só pode ser no céu. Nada de Jesus vir aqui e ficar 1000 anos aqui. Ele ensina, olha o que ele ensina, vamos lá.
Ele afirma que os ímpios ficarão vivos após a segunda vinda de Cristo. Porque ele não crê que Jesus vem de forma literal agora. Ele crê que Jesus vem arrebatar a igreja de uma forma secreta. E isso não coaduna com as Escrituras. Vamos ver como será a volta de Jesus? Será que será secretamente? Vamos analisar isso? Vamos ver se as pessoas, os ímpios, vão continuar vivos após a segunda vinda de Cristo? Abra sua Bíblia em 2 de Pedro 3, 10 a 12. É interessante. Vamos lá. 10 a 12. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos estrondos, e os elementos se desfarão abrasados também na terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Vamos lá. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, veja bem, abrasados em fogo, se derreterão, e os elementos abrasados em fogo se derreterão. Bom, aprendemos que a volta de Cristo será com poder, com glória, os céus serão incendiados e tudo que há na terra será abrasados no fogo. Pergunto: porventura a volta de Cristo será no arrebatamento? Ou a volta de Cristo será de uma forma gloriosa e de uma forma que nada permanecerá vivo a não ser que for glorificado? Por isso nós, os vivos, como diz Coríntios, seremos glorificados. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Do contrário, não suportaria a volta de Jesus. Segundo erro do Elias, afirmar que Jesus vem secretamente. Não, Jesus vem com um fogo abrasador e todos os elementos da terra serão abrasados. Quem ficará vivo? Somente os glorificados. E nesse quesito, e nesse ponto também ressuscitará os da primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 afirma o quê? Que ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? Então qual que é a parte da primeira ressurreição? Os mortos em Cristo. Então a volta de Jesus é gloriosa, é poderosa, e Jesus vem e assim ele leva os seus filhos para o céu. Interessante. Vamos dar sequência. Elias pergunta: quem é esse povo que vai voltar a existir após o milênio? Será que são outros seres que Deus criou? Quem é o povo que vai voltar a existir após o milênio, ou que estará vivo após o milênio? É só nós lermos Apocalipse 20, verso 5. Olha que interessante. Apocalipse 20, verso 5. Diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja que as pessoas no milênio, os ímpios, não reviveram. O que é não reviver? Continuar morto. Então eles continuaram morto. Apocalipse 29 mostra um quadro de pessoas atacando a cidade santa. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Interessante que depois do milênio, o diabo engana as pessoas, Marcharam pela superfície da cidade querida e sitiaram o acampamento dos santos. Então, interessante, meu querido, que durante os 1000 anos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Diz Apocalipse 25.
O restante dos mortos não reviveram. No verso 9, Satanás marcha com o exército novamente para atacar. O que acontece aí? Aí acontece a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é na volta de Jesus, a volta gloriosa de Cristo. A segunda ressurreição é após o milênio, ao qual Jesus descerá do céu com a cidade santa e juntamente com os santos, dentro da cidade santa. Então aqui houve mais um erro do pastor Elias. O pastor Elias, ele quer afirmar que são pessoas que continuarão vivas durante o milênio. Não. Ninguém continuará vivo durante o milênio, a não ser Satanás e os demônios. Eles ficarão vivos nessa terra, presos nessa terra. Mas pessoas não. Pessoas só voltam a existir após o milênio. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Isso aí cala completamente o que o Elias está tentando manipular. Vamos além. Quarta pergunta. Diz Elias, a única maneira de entendermos corretamente Apocalipse 20, 1 a 9, é se aceitarmos que o milênio será aqui na terra. E ele cita Isaías 11, 6 a 10. Vamos lá, vamos avaliar isso aqui, o que ele citou. Ele citou Isaías, abra sua Bíblia junto comigo, 11, 6 a 10. Ele diz, olha, só tem um jeito de entender o milênio corretamente, segundo Apocalipse 21, 9. A gente tem que aceitar que o milênio é aqui na terra. Temos que aceitar. Do contrário, está errado. Porque senão a gente não consegue entender Isaías 11, versos 6 a 10. Assim diz Elias. Vamos avaliar se é isso? Vamos lá. Diz assim, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e os pequeninos os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntos se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova da basílico. Até o 10. Não se fará mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte. Olha que interessante. Monte significa reino de Deus. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações às raízes de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Pergunto, isto será no milênio ou após o milênio? Interessante que Elias diz que isso será no milênio. Não. Quando o cabrito, o leão pastarem juntos, será na nova terra, Elias. Você precisa voltar ao estudo bíblico. Isso será na nova terra. Isso será após o milênio. Isso será quando Jesus fixar a sua cidade santa aqui na terra, aonde os seus pés tocarão um monte e abrirá uma vala ao qual a cidade santa descerá. Então você dizer que Isaías 11, 6 a 10 se refere durante o milênio a um erro grotesco. Isto está referindo-se após o milênio, após o povo receber a glorificação, após a cidade santa descer na terra, né? Porque Apocalipse 21, 1 e 2 nos confirma. Vamos lá. Abra sua Bíblia, Apocalipse 21, 1 e 2. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para seu esposo. Vamos lá. Quando que João vê essa nova terra e novo céu? No milênio? Antes do milênio? Ou essa cena ocorre após o milênio? Ocorre após o milênio. A cidade santa desce do céu após o milênio. Descendo após o milênio, João diz, vi novo céu e nova terra. Essa nova terra acontecerá após
os 1000 anos que nós passaremos com Deus no céu. Nada de aqui na terra. Aqui na terra ficará pegando fogo, como diz Pedro 3 em diante, que os elementos da terra se desfarão e serão abrasados. Então ficaremos no céu, ok? Então mais um erro grotesco dele, querer colocar Isaías, ou citar Isaías 11, 6 a 10 e dizer que isso vai ser no milênio. Não, isso acontecerá após o milênio, no novo céu, e na nova terra, ok? Vamos continuar. Elias diz: esses que serão ressuscitados, os ímpios, irão direto para o trono branco, para serem julgados. Como assim, Elias? Os que serão ressuscitados na segunda ressurreição, ele disse que irá direto para o trono branco, ou seja, estarão diante de Deus. Imagina um ímpio, sem estar glorificado, diante do trono de Deus de forma literal. Será que é isso que a Bíblia ensina? E o Elias cometeu aqui mais um erro grotesco. Ele diz o quê? Sairão do inferno, ou seja, o inferno vai dar um tempinho para eles vão sair do inferno, vão passar pelo juízo, segundo Elias, e depois vão ser lançados no inferno de novo. Erro grotesco, né? Como assim? Será que o tal inferno que eles acreditam vai dar um tempo? Querido, vamos lá, querido. Apocalipse 20, verso 12. Temos que ler isso aqui para entendermos. Apocalipse 20, verso 12. Interessante. Diz assim: vi também os mortos e os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. A Bíblia nos afirma algo interessante, meu querido irmão e minha querida irmã. O julgamento é conforme o que está escrito nos livros. A passagem que diz que João viu os mortos diante do trono é uma figura de linguagem. Não é algo literal, que os mortos vão estar lá no trono e Deus vai estar julgando um por um. Não. Deus julga por aquilo que está escrito nos livros. Os mortos continuarão mortos até a segunda ressurreição deles. E quando eles ressuscitarem, eles receberão a sentença eterna. Então os mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então os mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, é interessante a gente notar, ou melhor, abra a Bíblia de vocês em Coríntios para a gente confirmar o que nós iremos fazer no milênio e se os mortos realmente comparecerão de forma presencial no juízo. A Bíblia não diz que é presencial. Por quê? Esta é uma figura de linguagem e eu posso apresentar isso quando Deus falou para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim. Será que o sangue clama mesmo? Um sangue tem boca? Está lá clamando? Não, claro que o sangue não está clamando. É uma figura de linguagem para afirmar que não ficará impune aquilo que Caim fez. Assim, quando diz que cada um compareceu diante do trono branco, significa que esses nomes das pessoas passarão um por um daquilo que está escrito nos livros. E cada um será julgado conforme o que está escrito nos livros. Exemplo, Coríntios 6, verso 1 e 2 diz o seguinte, olha o que diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo ao juízo perante o injusto, e não perante os santos? Olha que interessante o que diz. Vamos além. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Nós, Paulo está falando aqui inspirado pelo Espírito Santo, nós julgaremos o mundo. A Bíblia diz que nós julgaremos tanto os anjos como as pessoas. Quando nós faremos esse julgamento junto com Deus? Lá na Cidade Santa, quando nós estivermos no milênio, lá no céu, dentro da Cidade Santa. E os mortos estarão aonde?
Apocalipse 25 diz que os mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, se o morto não reviveu, é óbvio que ninguém compareceu diante do tribunal de forma presencial. Mas no tribunal comparecem os nomes das pessoas e suas obras daquilo que está escrito nos livros. Então, mais um erro do Elias Soares. Vamos para outro ponto aqui interessante. Elias diz que as pessoas que estarão vivas no fim do milênio, e essa que estão vivos para Satanás enganar. Eu já mostrei aqui que ninguém estará vivo antes de concluir o milênio. Apocalipse 25 diz o quê? Os mortos não reviveram até... O que é até? Que se completasse os 1000 anos. O que é até que se completasse os 1000 anos? Em outras palavras, eles ficam mortos até terminar o milênio. Então é óbvio que terminando o milênio, eles voltam à vida. Se eles não vão reviver até que completa o milênio. Quando completa o milênio, eles voltam a viver. Consegue entender? Então é um erro grotesco do Elias dizer que as pessoas estarão vivos durante os milênios. Não, durante o milênio ninguém estará vivo, porque segundo de Pedro 3, 10 e 12 diz que a terra pegará fogo, tudo que está aqui na terra vai ser consumido, e sucessivamente os ímpios também morrerão na volta gloriosa de Cristo. Completados os 1000 anos, eles vão ressuscitar. Eu não consigo entender uma pessoa que se diz de conhecimento, que se diz intitulado de pastor, que se diz que conhece o hebraico, o grego, que diz que tem uma grande eloquência e conhecimento das escrituras, errar tão feio assim. Ou será que ele não quer mostrar a verdade? Bom, a Bíblia está mostrando aqui que um erro grotesco ele afirmar que os mortos, que as pessoas estarão vivas durante o milênio. A Bíblia diz que não. Vamos além. Elias usa Apocalipse 2, 26 e 27, Apocalipse 5, 9 e 10, e ele diz: veja que nós estaremos aqui reinando no milênio, aqui na terra. Vamos ler. Apocalipse 2, 26 e 27. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Vamos ler isso aqui. Apocalipse 2, 26 e 27. Veja o que diz aqui. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá aos pedaços como se fossem objeto de barro. Ao vencedor herdará o direito de reinar com Deus, né? Mas eu pergunto, reinará aqui aonde? Durante o milênio aqui na terra? Ou reinará com Cristo lá no céu, no santuário de Deus, aonde Deus virá buscar a cada um de nós e nos levar para lá. Vamos ao outro texto, Apocalipse 5, 9 e 10, que ele cita. Ele diz o seguinte, ele cita essa palavra, esse texto, e diz o seguinte, Apocalipse 5, 9 e o verso 10. Entoarão um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Pergunto, quando que essas pessoas de toda tribo, de toda língua reinarão com Cristo? De uma forma eterna sobre a terra, após o milênio. Quando se completarem os 1000 anos, Deus criará novo céu, nova terra, e os justos reinarão com Deus, de todas as tribos, de todas as línguas, reinarão com Deus sobre toda a eternidade. Então, mostro mais uma vez que ninguém estará aqui reinando com Deus aqui na terra durante o milênio, mas o reinado nosso com Deus será no céu durante o milênio. E nós herdaremos essa terra após o milênio. O último texto que eu queria citar aqui, ele usou Zacarias 14. Olha o que diz em Zacarias 14. E ele bateu o pé dizendo que aqui em Zacarias está se referindo ao milênio também, aqui na terra.
Será que é o milênio aqui na terra? Abra comigo em Zacarias. Zacarias 14, 4 a 8. Olha que interessante. Zacarias 14, 4 a 8. Diz assim: naquele dia, qual dia? Vamos observar. Ele está dizendo que é durante o milênio. E eu estou mostrando pela Bíblia que esse reinado aqui é após o milênio. Vamos lá. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes dos terremotos nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, preste atenção, meu Deus, e todos os santos com ele. Quando será isso? Na gloriosa volta de Cristo, na terceira gloriosa volta de Cristo, aonde que Cristo pisará com os seus pés no Monte das Oliveiras, abrirá uma vala no Monte das Oliveiras e a cidade santa vai plainar sobre o Monte das Oliveiras, porque quando Cristo pisa ali, está purificado. E aí, nesse momento, de toda a superfície da terra, os mortos ímpios ressuscitarão e junto com Satanás tentarão sitiar a cidade querida. Porém a Bíblia diz que descerá fogo do céu e os consumirá. Vamos além. Diz assim: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor, não será nem de dia nem de noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriente e outra metade ao mar ocidente. No verão e no inverno sucederá isso. Queridos, a terceira volta de Cristo é a descida da cidade santa. Apocalipse 21, 1, 2 e 3. Na segunda volta de Cristo, agora, quando Jesus vem, ele não vem secretamente, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Ele vem visivelmente, como diz Mateus 24, 27, 30 e 31. Como diz 2 de Pedro 3, diz que ele vem e os céus serão incendiadas, né? E a terra pegará fogo, mas 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que os mortos em Cristo naquele momento vão ressuscitar na segunda volta de Cristo. E os vivos serão glorificados e vamos subir para encontrar com Deus nas nuvens. Então a volta de Cristo é gloriosa, é visível e nós subiremos para encontrarmos com Ele nas nuvens. Na terceira volta de Cristo, que diz Zacarias, é após o milênio. Não como Elias está mentindo aqui, ou enganando, ou se equivocando, vamos colocar assim. Aqui será após o milênio. Na terceira volta de Cristo, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Na segunda volta de Cristo, Jesus fica nos ares esperando a gente. Na terceira volta, ele desce com os santos dentro da cidade santa. E a cidade santa desce ali, paira sobre o Monte das Oliveiras. Por que Jesus pisa no Monte das Oliveiras? E abre uma vala. O que é uma vala? Ele cria um alicerce. Para quê? Para a cidade santa descer. Então, o Elias Soares está completamente errado, equivocado, crendo que o milênio vai ser aqui na terra. Não, o milênio é no céu. Elias Soares crê que haverá um arrebatamento secreto. Isso é uma mentira. A volta de Cristo é visível. Elias Soares crê que os mortos vão estar diante de Cristo face a face. Não. Ninguém fica face a face de Deus sem ser glorificado. Os mortos não reviveram, diz a palavra, até que se completasse os 1000 anos. Então, é algo simbólico, apresentando que cada pessoa, o nome dela passará em revista diante de Deus no céu. Ninguém passará em branco. Ok? Elias Soares, infelizmente, ele ensinou sobre isso em uma live e ele errou grotescamente. Eu apresentei alguns pontos aqui refutando o que ele falou aí nessa live dele, mostrando para vocês, né, que Jesus vem à terra
e nós vamos até ele. Não é Jesus que traz o milênio aqui, mas é nós que subimos para passar o milênio com Cristo. A palavra de Deus, ela é muito clara que na primeira ressurreição nós ressuscitamos, vamos para o céu. E a segunda ressurreição só acontecerá após o milênio. A palavra de Deus diz que nós julgaremos os ímpios, julgaremos os anjos maus. Aonde? No céu. Lá nós julgaremos. A palavra de Deus diz que na volta de Jesus Cristo, em Pedro, segundo de Pedro, os céus serão incendiados e nada ficará vivo a não ser aquele que for glorificado e subir com Deus. A palavra de Deus, meus queridos, ela diz que Satanás será preso na prisão. Qual será a prisão? No abismo. E ele ensina que esse abismo é lá debaixo da terra, é no lugar de grito e horror. Isso é uma mentira. Lá em Gênesis, quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, ou seja, lá em Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, quer dizer que a terra, ela era o abismo. Por que era o abismo, irmão João Pedro? Porque a terra estava sem forma e vazia, ou seja, não tinha vegetação, não tinha a luz de Deus, a criação de Deus. Então a terra, ela era o quê? Um abismo. Então quando Jesus voltar novamente na sua gloriosa vinda, essa terra vai ser incendiada, como diz segundo de Pedro 3. Essa terra, ela vai ser destruída, num sentido de que ela vai perder a glória de Deus, ela ficará sem forma e vazia, toda a vegetação, todas as coisas que existem nessa terra serão queimadas. Então, o abismo que Satanás vai ficar é aqui na terra mesmo. É aqui porque ele não vai ter ninguém para tentar mais, essa terra ficará desassolada, não terá ninguém e essa terra será o abismo. Não tem nada de Satanás ir lá debaixo da terra, que tem fogo, tal inferno. Isso é ilusão das pessoas, não tem nada disso. O abismo é aqui na terra. Aqui na terra, como diz Gênesis 1, no princípio ele era o abismo. E quando Deus criou tudo aqui, criou luz, a terra parou de ser abismo. Ela começou a ser o quê? Uma terra habitável. Quando Deus retirar sua glória e destruir tudo aqui, aqui se tornará novamente o abismo, que a terra já era lá no princípio. Então Satanás ficará preso aqui na terra durante 1000 anos, sem ninguém para tentar. Este é o abismo que Satanás e os demônios ficarão. A terra sem a glória de Deus, sem luz, sem nada. A terra ficará completamente destruída. E os ímpios, diz Apocalipse 20, verso 5, não reviveram até que completasse os 1000 anos. Então, meus queridos, isso é a explicação, a refutação aí de todos as partes que eu refutei sobre o Elias Soares. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Te faço um convite especial nesse momento. Se você não é inscrito no canal e gostou, se inscreva, ative as notificações e Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Tenha um dia abençoado. Fique na paz.